Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você sobre a importância que o nosso olhar tem. Às vezes você não precisa falar nada para uma pessoa, mas dependendo da forma com que você olha para ela, você já está transmitindo uma mensagem. Um exemplo disso são os nossos pais, não é verdade? Quando a gente fazia bagunça, a nossa mãe e o nosso pai, só deles olharem para nós já sabíamos que eles estavam com raiva e nós ficávamos com medo daquele olhar. Então, através do olhar, a gente pode demonstrar raiva, insatisfação, inveja, dor, mas nós também podemos demonstrar amor, compaixão, alegria. Ou seja, os nossos olhos refletem muito bem aquilo que a gente está sentindo por dentro. E é por esse motivo que as pessoas dizem que os olhos são o espelho da alma. Às vezes, quando eu estou lendo a palavra de Deus, eu fico pensando, nas coisas que Jesus fez, nas coisas que Ele disse. Eu fico imaginando como Ele olhava para as pessoas. Eu sei que ao contrário do que muita gente pensa, Jesus não fica olhando para nós, procurando os nossos defeitos e nem fica vendo as coisas erradas que a gente faz. A própria Bíblia diz que o olhar do Senhor não é de condenação, mas é de bondade, é um olhar de misericórdia. Eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 34. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Glória a Deus! E no livro de Marcos nós encontramos muitos momentos que falam sobre esse olhar de Jesus. Alguns estudiosos da Bíblia, eles até dizem que grande parte dos relatos de Marcos, eles foram feitos por Pedro, porque Pedro conhecia muito bem o olhar de Jesus. E por isso eu quero te mostrar algumas passagens que comprovam isso. Então vamos lá? Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão abaixo inscrever-se e clica também nesse sininho que vai aparecer para você ser avisado pelo YouTube assim que eu colocar um próximo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a Bíblia mostra que o olhar de Jesus é acolhedor. Certa vez, Jesus estava pregando para uma multidão e a sua mãe e os seus irmãos apareceram. Eles mandaram chamar Jesus. Mas olha qual foi a resposta que Cristo deu a eles. Está lá em Marcos, capítulo 3. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante, Nesses versículos nós vemos que Jesus olhou para aquelas pessoas e chamou elas de irmãos, irmãs e mãe. Agora para um pouco para você pensar. Imagine Jesus agora olhando para você que tem buscado fazer a vontade do Senhor, e Ele te dizer: você é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Eu tenho certeza você vai se sentir muito acolhido, muito amado por Deus. E é exatamente assim que as pessoas se sentiam quando Cristo olhava para elas. Em segundo lugar, eu vejo que a Bíblia mostra que o olhar de Jesus também é compreensivo. Em outra passagem, no mesmo livro de Marcos, Jesus estava falando com os seus discípulos sobre a sua morte e ressurreição. Ele disse que todos iriam abandoná-lo, só que naquela hora Pedro virou para Jesus e disse: não, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar. E Jesus respondeu para ele: não fala assim, Pedro, porque antes mesmo que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro ainda insistiu e disse que até morreria se fosse preciso, mas que ele nunca o negaria. Só que a história a gente já conhece, Pedro viu que Jesus estava sendo castigado, humilhado, e ele ficou com muito medo de morrer. Aí quando vieram as pessoas acusando ele de ser um discípulo de Jesus, ele negou na hora e disse que nem o conhecia. Aí quando o galo cantou, Jesus só olhou para Pedro e ele se sentiu muito culpado e chorou amargamente. Vamos ver o que a Bíblia diz, olha. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eu acredito que naquela hora Jesus não olhou para Pedro com um olhar de condenação, de reprovação ou de raiva. Para mim, o olhar de Jesus para Pedro estava cheio de amor e compreensão. É como se ele estivesse dizendo: eu te disse, Pedro, que isso ia acontecer, você precisa confiar em mim e não se apoiar na sua própria força,
na sua capacidade. Tanto é que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para Pedro novamente, ele olhou nos seus olhos e perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Então é isso que Jesus faz, meus irmãos. Quando a gente erra, ele não fica apontando o dedo, querendo nos acusar. Ao mesmo tempo que o olhar dele nos mostra o quanto somos falhos e pecadores. E ele também nos mostra o quanto nós somos amados. Amém? Então agora nós vamos ver que quando Jesus olhava para as pessoas, ele buscava encontrar nelas uma fé verdadeira. E isso está muito claro naquela passagem da mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela sofria de uma hemorragia já fazia 12 anos e que ela tinha gastado todo o seu dinheiro com o médico e a sua situação só piorava. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus e a sua fé foi tão grande que ela pensou: se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Então ela enfrentou a multidão e ela fez exatamente isso. Eu vou ler para você o que aconteceu depois daquilo. Olha o que está escrito. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Meus irmãos, percebam nessa passagem que uma multidão estava ao redor de Jesus e todos estavam tocando nele. Com certeza aquelas pessoas tinham as suas necessidades, tinham doenças e elas precisavam de um milagre, mas elas não receberam aquilo que elas precisavam porque elas não tiveram fé. E quando Jesus perguntou: quem me tocou? Ele ficou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. E da mesma forma, Jesus fica observando no meio da multidão para ver se ele encontra alguém que crê nele de todo o coração. Assim como naquela época, hoje Jesus também se compadece do sofrimento das pessoas, mas ele precisa que elas creiam nele como o enviado de Deus para que o seu poder seja liberado nas nossas vidas. Amém? A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 16, que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E por fim, meus irmãos, nós vamos ler mais uma passagem que mostra que o olhar de Jesus é cheio de compaixão. E certa vez, um homem que tinha um problema na mão, ele participava de uma reunião na sinagoga e Jesus estava lá junto com outros religiosos. A Bíblia conta que aquele homem tentou esconder a sua doença, mas graças a Deus, de Jesus ninguém consegue esconder nada. Então Jesus chamou aquele homem para ficar no meio de todos e ele fez a seguinte pergunta para os religiosos que estavam lá. Eu quero ler para você. Olha o que está escrito. O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Glória a Deus. Aqui nós vemos que Jesus falou sobre o sábado. Isso porque alguns religiosos diziam que no sábado não podia fazer nada, nem mesmo curar. E eles até acusavam Jesus de transgredir a lei de Deus por fazer milagres nesse dia. Olha que absurdo. Então Jesus olhou para aqueles que estavam à sua volta e ele ficou muito triste por ver que aqueles homens estavam mais preocupados em seguir as leis que eles mesmos criaram do que em oferecer misericórdia. Então eu vejo que nessa passagem o olhar de Jesus foi de compaixão por aquele homem que estava sofrendo com a sua mão atrofiada, mas também foi de indignação por causa da dureza do coração daqueles religiosos. Então, meus irmãos, a lição que eu aprendo nessa história é que se nós quisermos que Jesus olhe para nós com aquele olhar de misericórdia, nós também devemos ser misericordiosos com as outras pessoas. É por isso que Jesus disse lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Então, meus irmãos, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero que você saiba de uma coisa: os olhos do Senhor estão sobre você e Ele não quer te condenar, Ele quer te salvar.
E por isso Jesus morreu lá na cruz, pelos seus pecados, para que hoje você possa ter o perdão, para que hoje você fique livre de toda prisão, de toda cadeia espiritual. Quem sabe você está passando por um momento delicado na sua vida. Então esse é o momento de você tirar os seus olhos dos problemas, da sua doença, daquilo que você mais precisa e você colocar os seus olhos em Jesus. Através da fé, você pode olhar para Jesus agora e você pode tocar nele. Amém? E agora eu quero fazer uma oração para nós encerrarmos. Eu tenho certeza, se você orar com fé, Deus vai atender o seu pedido de acordo com a vontade dele. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer porque muitas vezes o teu olhar, ele me curou, ele me salvou, ele me libertou do pecado e dos problemas que eu tinha na minha vida, Senhor. Oh, meu Pai, que mais uma vez o Senhor venha olhar para nós com um olhar de misericórdia. Perdoa os nossos pecados, Senhor, assim como temos perdoado os nossos devedores. Senhor, não deixe que a gente guarde mágoa no coração, mas que a gente venha ter um coração perdoador, misericordioso, porque eu tenho certeza, o Senhor está ouvindo a nossa oração agora. A Tua palavra diz que os olhos do Senhor estão atentos às nossas orações. Oh, meu Pai, ouve o clamor dos Teus filhos e derrama, meu Pai, da Tua graça, do Teu poder. Livra a gente, Pai, das nossas aflições, porque muitas vezes nós estamos envolvidos nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios conflitos interiores. Senhor, tira de nós o sentimento de culpa, o sentimento de mágoa, de decepção, que a gente venha conseguir enxergar a nossa vida com os olhos da fé, crendo que o Senhor nos ama e que o Senhor não quer nos condenar, o Senhor quer nos salvar, o Senhor quer nos abençoar. Em nome de Jesus, meu Pai, tira de nós todo pensamento negativo e toda falta de fé, porque nós vamos a partir de hoje, meu Pai, seguir os Teus passos e fazer somente a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por vocês me acompanharem aqui no canal. Eu quero desejar um feliz 2020 para você, para sua família e que você caminhe com Jesus todos os dias da sua vida. Amém? É esse o meu desejo e que você possa estar comigo nesse ano de 2020 e eu espero que Deus faça uma grande obra na sua vida. Um grande abraço.